Empresarial e profissional. Mais do que um mérito, um reconhecimento. Realização Portal SN1.com. Apoio Rádio Pop FM. Pop FM. O camarote mais arretado do Brasil te leva para curtir o melhor São João de nossas vidas em Bananeiras, a cidade mais aconchegante da Paraíba. De 16 a 25 de junho, nós que já somos pura alegria, vamos transbordar emoções e conquistar seu coração nessa festa que vai ser um encanto. Venha viver momentos inesquecíveis juntinhos com Matheus e Cauã, Wesley Safadão, Tati Guel, Flávio José, Dorival Dantas, Henri Freitas e muito mais. Vendas disponíveis no site camarotearretado.com. Entre no clima de Bananeiras e venha para o camarote mais arretado do Brasil. Maiores informações no Instagram, @camarotearretado. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:03. Eu confirmo a hora certa em João Pessoa, são 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023. O programa F5 está no ar. E a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro deve apresentar texto da reforma tributária ainda nesta terça-feira. Já o deputado estadual Luciano Cartacho vai integrar a comitiva do PT que vai visitar a China no próximo dia 11 de junho. Justiça determina leilão de bens de donos da Braz Company e lista inclui mansão, carros de luxo e até jet ski. Na área policial, a operação da Polícia Militar apreende arsenal e prende irmãos suspeitos de crimes na cidade de Água Branca, no sertão da Paraíba. Quase 1 milhão em cargas de açúcar, camarão, cerveja e outros itens é apreendido por irregularidades na Grande João Pessoa. Homem suspeito de assalto é agredido pela população até a morte com telhas no bairro do Alto da Boa Vista, em Bahia. Governo lança programa que dá descontos para carros populares entre 2 e 8 mil reais. Montadoras já anunciam pacotes para a compra do carro zero.
CPI do 8 de janeiro começa trabalhos votando convocação de Anderson Torres e do general Heleno, entre outros primeiros convocados. Na entrevista F5 de hoje, vamos receber o diretor de operações do DR na Paraíba, Armando Marinho. Com ele, iremos falar sobre as obras do DER em andamento no estado, a expansão da malha viária e os prazos de entrega dos novos viadutos que estão em construção. E não saia de casa sem saber. Programa Desenrola do governo federal permite parcelamento de dívidas de até R$5.000 em 60 vezes. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E a edição é com Cógenes Lira. Sonoplastia e edição de imagens com o melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pela 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade e Região, pela Rádio Caruá FM 90,1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87,9. Já no Sertão tem duas opções, a Rádio Opção em Pombal 104 FM e Angelim na cidade de Souza 102,3 FM. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você pode acompanhar o F5 também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Bem até demais. Repetindo, bem até demais depois do show de ontem do Malvadão. 4. Poderia ter sido 8. Quem sabe mais. Tem vascaíno aí Ai, meu Deus. O que foi, meu filho? Que eu tô chorando, meu filho? Amanhã, papai, amanhã pega de novo. Ai, meu Deus. Ai, papai. Ô, filho. Você quer o quê, filho? Tá doidinho, papai, pra ficar forte. Então, cadê aquele? Tem vascaíno aí Tem vascaíno aí tudo caladinho. Pepa Torres, rapaz. Fábio Augusto veio, pensei que ele não viria, não. Inventou logo uma... Eu pensei que ele não viria, não. É porque isso pega, né? Assim, né? Pegou. O Pepa empatou, ele já tava com vontade de vir. Mas você levou de 4. Teve coragem de vir, Pepa. Corajoso. Corajoso. Parabéns. Não, eu tenho que agradecer aos flamenguistas por ter dado essa surra no Vasco, para ver se finalmente essa empresa que administra lá o futebol do Vasco bote esses 4 cidadãos lá que ela tentou investir no início aí do ano aí e não deu certo. Tem que botar pra fora o treinador, o gerente de futebol, o CEO, o Brax, o Luiz Melo, o Abel e o Barbieri, amigo, velho. Não deu liga, tem que botar pra fora. E a metade do time, senão, né? E a metade do vai time. fazer o quê? O problema é que aí é complicado. Porque não deu liga não, amigo. Não deu liga não. E espero que a partir dessa lapada o time se oriente. O time não, é a empresa, né? Quer falar alguma coisa, Luciano? O tal do Alex Teixeira, Ave Maria. Luciano, quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aí, Luciano. Fala alguma coisa aí, Luciano.
Bota pelo menos aquela vinheta. Tem vascaína aí. Rapaz, Pepa Torre, que foi aquilo ontem, Pepa Torre? Os vascaínos, quando terminou o primeiro tempo, diziam acaba logo, acaba logo. Foi embora a metade, né? Foi. Você viu que... Foi. E tão certo, certo. Só tão errado que fizeram após o jogo, né? Felizmente. Fizeram após o jogo. Bicho, mas olha, sentimento, sentimento de futebol. Mas não dá pra descambar pra violência. Não dá. A gente, claro, a gente não tem que defender. Mas, meu amigo, é o sentimento do torcedor. Como não podia fuzilar, entre outras palavras, aquele treinador e os demais, aí, infelizmente, descontaram lá no nosso estádio. Mas é lastimar. Eita, meu Deus do céu. Deu não, Vasquinho. Deu não, Vasco da Gama. Aliás, o Vasco da Gama corre sérios riscos de rebaixamento, viu? Não, peraí. Vamos com calma. Não, o time é ruim, mas vamos com calma. O time tá ruim. Cadê o São Flamenguista? Cadê? Apareçam! O futebol sem vocês não presta! Flamengo malvado! O futebol sem vocês não presta! Flamengo malvado! É tudo caladinho! Meu irmão, tem que aguentar. Né? Tá bom, né? Os caras sofreram muito, né? Pois é. O pior que não tem sofrimento todo, não, porque a gente já vem de uma calvária aí, de um calvário enorme. Mas o cavalo que fica aí reclamando, viu? Com o seu time. Vocês não sabem nada, não. Viu ser vascaíno? Tô achando ruim, viu ser vascaíno? Pra vocês é o que é sofrimento, o que é desgraça. Venham passar pelo que nós estamos passando. Venha pra vocês ver o que é agonia, meu filho. O que é miséria na vida. Esmeralda tá assim que tá na UTI, ó. O Esmeralda, tem calma. Cadê tu, doutor Alisson Vitalino? Rapaz, sumiram tudo. Tá em coma. O Vasco tá em coma. Eu vou dizer, viu, bicho? Tem torcedores do Vasco que sabem reconhecer quando o time vai mal, viu, Pepa? Agora tem meu amigo, que desaparece. Doutor Edilson Souto mandou logo cedo pra mim. Parabéns pela vitória. 6h48, doutor Edilson Souto mandou mensagem pra mim. Fabão, parabéns pela vitória, mas continua o vascaíno. Claro, né? Continua o vascaíno, claro. Parabéns pela vitória. O Flamengo jogou agora o suficiente. Como é o nome lá do dono da 777? Josh Warner. Ele disse em março do ano passado, quando o Flamengo goleou o Vasco também, disse, essa é a última vez que o Vasco joga em desvantagem, financeiramente e tecnicamente. Rapaz, vamos ser honestos, o Flamengo tirou o pé, né? Poderia ter dado uma goleada histórica ontem, aplicado uma goleada histórica. Pensou logo em quinta, né? Hein? Pensou em quinta. Sim. Tem um jogo difícil pela Libertadores, né? Contra o Racing. Agora, como tá jogando o tal do Gerson? Como tá jogando o tal do Ayrton Lucas? Aliás, aí quando terminou o jogo ontem, eu fui assistir a Jovem Pan no YouTube, né, ao vivo. Aí o cara elogiando o Ayrton Lucas, merecia a convocação para a seleção. Eu digo, velho, jornalista... Não saber que ele foi convocado. Foi terrível. Agora, o Arrascaeta é um deboche, né? Como ele... Rapaz, se ele faz aquele gol, ia lembrar, Fábio Augusto, o gol do Alberto Namite contra... Acho que foi o Corinthians, foi o Botafogo. O Arrasca deu um lençol dentro da área do cara do Vasco. Aí foi cortado, foi interceptado. Mas a Arrascaeta, o tal do Ayrton Lucas e o Gerson, além do Eric Pulgar, né? Rapaz, o Pulgar nem banco era ano passado. Nem banco. O São Paulo chegou... O São Humberto Júnior tá dizendo que tá com saudade de Eurico Miranda. Eurico... Boa parte da crise vivida hoje pelo Vasco é graças a Eurico Miranda. Professor Humberto Júnior. O pobre do Zé Marco, até hoje o Vasco deve a ele. Zé Marco, nosso medalhista olímpico. Até hoje o Vasco deve a ele. Pois é. O Albemar é muito fácil pegar um dirigente só para colocar a culpa, né?
Mas quer dizer que só existia Eurico Miranda na parte. Isso aí foi culpa de vários. A política do Vasco sempre foi nojenta, sempre foi feia, suja. E não só foi Eurico, não. É porque Eurico dava a cara a tapa. Eurico ia pra cima, lutava contra tudo e contra todos. Pra mim, eu sempre defendia Eurico Miranda. Rapaz, teve um jogo, na era que não tinha cartão de crédito, não tinha Pix, tal. Euricão levou 60 mil reais do Vasco no carro dele. Aí a polícia fez uma barricada. Que é isso, Eurico? Não, dele da renda. Eu se eu levar pra casa, isso é tomar conta do dinheiro. Pra você ver como é que era o amadorismo no Vasco. Quer dizer, não era só no Vasco, né? A maioria... Esmeralda tá dizendo que, na verdade, a culpa do Vasco nessa situação é de Eurico Miranda, segundo ele. Não, ele é um dos grandes culpados, mas não é só Euricão, não. O Vasco tá mesmo lascado. Nem na segunda consegue jogar. Ou consegue ganhar. Ou consegue jogar. É o professor Albemar Santos. Albemar, valeu. Eita, meu Deus do céu. Vamos parar. Eu tô muito vascaíno que eu gosto aqui. Tá tudo chorando. Tenha calma. Tenha calma. Rapaz, e o Vasco? Eu, sinceramente, tava com medo. O Vasco passou 9 dias sem jogar, homem. 9 dias. Acaba tudo fininho, recuperado de contusão, na ponta dos cascos e... O que foi esse aqui? Alberto tá dizendo o único... Isso aqui eu não tô lembrando. Vem, Pepe. O único canto que o Eurico levou tromba foi aqui em João Pessoa. Deram um cangapé nele. O que foi? Lembra disso? Foi. O que foi, hein? Teve um jogo... O cangapé e Eurico foi... Foi. Valeu, um jogo Alberto. à tarde aqui e a renda sumiu. Quem foi o esperto que conseguiu enganar Eurico Miranda? Quem? Quem foi, hein? Aqui, meu amigo, tem que dizer o nome. Eu quero saber. Vá sugerir, não. 12 horas e 18 minutos da Paraíba, meu Deus do céu. Faz o L. Faz o L. Rapaz, e esse negócio aí do lançamento por parte do governo federal do Desenrola? Programa Desenrola, anunciado pelo governo federal, voltado para a renegociação de dívidas. Coxinha não se enquadra. A medida provisória que criou a ação foi assinada ontem. Cerca de 70 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Segundo o governo federal, o público atendido pelo programa será dividido em 2 faixas. Para pessoas que devem até 5 mil, a dívida poderá ser renegociada e parcelada em até 60 vezes, de acordo com a pasta. A expectativa é que as renegociações comecem já a partir do mês de julho. O governo ainda precisa fazer um leilão para que haja adesão de credores ao programa. Segundo o Ministério da Fazenda, as instituições que oferecerem mais descontos serão contempladas no leilão. Pepa Torres! Mais uma promessa de campanha que o governo federal começa a colocar em prática. Parabéns, Fabão. 70 milhões de pessoas devem, mais ou menos, por aí, 5 mil reais, ou a bancos, ou a cartão de crédito, ou a companhia telefônica, ou a companhia de água, de energia elétrica. E quem deve até 100 reais, esse vai ser limpo imediatamente. Não vai precisar nem de negociação. Quem deve até 5 mil, esse sim vai passar por negociação. E quem quiser comprar essas dívidas, os bancos, no caso, não é isso? Já tem um período de credenciamento já. Sim. Já está valendo. Fábio Augusto, e aí? Mais uma promessa de campanha do governo do presidente Lula, Fábio Augusto. Fábio, todo esse programa que é bem-vindo para renegociar dívidas com os demais consumidores brasileiros é sempre bem-vindo. Né? Perdoar dívidas de até 100 reais e até 5 mil, eu acho que é entre essa faixa aí que está a maior parte dos brasileiros endividados hoje, vai até mais ou menos esse valor aí de 5 mil. Então, o governo acerta em colocar em prática esse programa aí e espero que realmente funcione, que realmente comece que a população comece a ir atrás, a resolver essas pendências aí, porque a população brasileira ainda é cerca de 70% da população brasileira endividada aqui no nosso Brasil. Então, é um programa que chega numa hora boa e a população realmente queira pagar. Porque só basta o governo... A gente sabe que tem muita gente
tem costume. É veiaca por natureza, né? Tem gente que Agora, tem muita gente que entra numa dessa, perdeu o emprego, veio pandemia. O cara vai escolher entre pagar o carnê da televisão que comprou parcelado e botar comida dentro de casa. O cara vai botar comida dentro de casa. Às vezes acontece alguma coisa que a pessoa tem que ter um gasto a mais. Aparece uma saúde, uma doença na família, o cara gasta. E tem muita gente, Petrônio, que de fato vai aproveitar para limpar o nome para poder empreender. A gente sabe que tem muita gente, aliás, o mercado informal brasileiro hoje talvez seja o que mais emprega. Hoje estão pau a pau ali com carteiras assinadas, mas é muita gente vivendo da informalidade que precisa de 500, de 800, de 1.000, de 1.500, de R$2.000, de um crédito para poder fazer, inclusive, comprar coisas para investir, capital de giro. E assim, acho que o governo acerta. Agora, não sei se não seria interessante, sei lá, um incremento a mais para ensinar, para conscientizar as pessoas de como evitar entrar nessa bola de neve que é ficar devendo financiamento, crediário, porque, meu amigo, tem dívida que se torna impagável, né, meu irmão? Se torna impagável, né? Nosso companheiro Albemar Santos está lembrando que isso foi uma proposta de Ciro apresentada. Ciro, aí depois, né? Lula comprou no... Lula comprou no... O de Ciro era, como é? No SPC. Era praticamente a mesma coisa, né? Agora eu acho que a faixa do valor era maior. Era maior, de Ciro era maior do que essa de Lula. Que é até R$5.000. De R$5.000. E em relação ao carro zero, o que é que vocês acharam aí? Se fala em R$8.000? Até 8 mil? De até 8 mil. De até 8 mil. Capanoy. Foi enganação isso aí pra mim. Não é carro popular não, né? Nem todo mundo tem condição de... Não, tem não. Carro popular hoje é muito caro, pô. Não. Carro popular hoje, você não compra por menos de 70 mil, 80 mil. Mas não deixa de ser um desconto, né? Para caminhão parece que chega a R$90.000. Não, agora também tem a história você tem um carro até 20 anos. Isso é para caminhão. Não, todos os veículos também. Até Alckmin, que fez a apresentação da ideia, da proposta, que deve se tornar, eu acho que já está junto aí também, inclusive, é a reciclagem realmente dos automóveis. Porque ele falou em economizar, por exemplo, vai se aproveitar vidros dos automóveis, vai se aproveitar algumas peças, enfim. E alguns vão ser destruídos, como nos Estados Unidos, serão destruídos. E assim, acho que o desconto aí no carro será maior. Porque, tudo bem, carro, você coloca 20 anos para trás, a gente vai falar de quê? De 1990. Não, 1920, né? De quantos anos? 20 anos de uso. 1990. 2000, pô. 2000, 90, 2000. Não, 2002. 2002. Rapaz, o que a gente nota é um esforço grande do governo federal para aquecer a economia, para movimentar a economia. E o então candidato Lula e presidente Lula, quando foi, sempre dizia que dê dinheiro na mão de pobre, que pobre vai consumir. Pobre é diferente de rico, que pega para guardar, para economizar, para guardar numa aplicação e coisa e tal, compra imóvel. O pobre quer logo gastar, consumir, comprar geladeira, comprar as coisas, e isso faz com que a economia gire, né? E assim, porque também a gente tem que lembrar, eu estava falando da proposta, a gente está falando da proposta de limpar o nome de quem deve até R$5.000. Tem um tal do score, não é isso? Tem um tal do score. Como é que vai estar o score desse povo? Até tem uma proposta também de rever essa história do score. Enfim, não sei se vai andar ou não, mas a intenção, e aí espero que não fique só na intenção, né? Saia do papel, né? A economia se aqueça, porque o Brasil está precisando. Está precisando, e aí o governo federal tem razão quando diz que dando dinheiro a pobre vai movimentar a economia, porque não fica com dinheiro guardado. Aí eu concordo com você, Fabão. Ele bota dinheiro para frente. Ele vai comprar geladeira, ele vai comprar fogão, ele vai trocar a TV, ele vai comprar alguma coisa para botar seu pequeno negócio, um carrinho para vender cachorro-quente e por aí vai. Muito bem, 12 horas e 26 minutos na Paraíba. Fábio Augusto, o PSB de João Pessoa realiza nesta terça-feira uma plenária com a militância para tratar da organização dos segmentos da legenda na capital. Será debatida, entre outros temas, a organização dos segmentos de movimentos populares
de mulheres, de inclusão, juventude, negritude, LGBTQIAPN+. O que quer o PSB sob o comando de Tibério Limeira organizando esse tipo de plenária na capital, Fábio Augusto? Fábio, é discutir, né? Discutir as eleições do ano que vem, né? Ele quer organizar o partido, quer organizar os movimentos internos do partido, mas, de fato, está visando as eleições municipais de 2024. Isso aí é claro, isso aí a gente já vem debatendo aqui há algumas semanas. Pensando na chapa majoritária ou pensando na proporcional? Nas duas coisas. O PSB tem que aumentar a sua bancada aqui na Câmara Municipal. Tem quantos vereadores hoje? Tem um vereador Zezinho Botafogo. Me ajuda aí, Pepa. Eu acho que só, viu? Eu acho que só. Porque Tanilson era do PSB, mas Tanilson não é mais... Vereador. Aliás, esse povo não era nem de PSB, meu amigo. Era de Cidadania. Era de Cidadania. Foi eleito Zezinho, Bruno, né? Bruno permaneceu. Bruno permaneceu. No Cidadania, né? Porque é o partido dele, né? Mas, voltando ao assunto dessa plenária de hoje, é discutir, montar, né, o partido internamente, certo? Os movimentos internos do partido e consequentemente, formar já, colocar os candidatos, nome de pretensos candidatos para as eleições proporcionais e discutir também, amigo velho, a chapa majoritária do ano que vem. Pepa, Tibério tá querendo entrar na dança, Pepa? Rapaz, eu vou contar aqui uma coisa a vocês. Que fique só entre nós três aqui. Ontem eu estava assistindo um programa de TV do qual o Tibério era entrevistado. TV Correio. TV Correio, com Hermes de Luna. Vi só de relance, assim. Pois bem. Aí Hermes fez uma pergunta a ele. Não, porque o governador João Azevedo, Cícero, parceria, lá vai, Léo. E Tibério não cravou Léo. Como já tinha cravado o governador João Azevedo, outras figuras importantes do PSB já tinham cravado Léo, com exceção de Gervásio e ontem Tibério. Porque Tibério, quando esteve aqui, Tibério cravou Léo. Ontem, ó. Há alguns dias atrás. Não é isso? Sim. Tibério cravou Léo, quando esteve aqui da última vez. E ontem ele não cravou. E assim, como eu já conheço um pouco político, quando o político diz, não, vamos conversar, né, vamos ouvir as bases, vamos ouvir o diretório, vamos ouvir o guarda da esquina, vamos ouvir o porteiro do prédio. Digo, rapaz, Léo não está cravado. Léo não está cravado. Ontem eu tenho uma opinião formada. Até briguei com vocês aqui. Falei, homem, faz outra pergunta para João Azevedo. Faz outra pergunta para Gervásio Maia. Quem vai ser? É Léo. Léo está confirmado? Agora pode fazer. Leio aqui no blog do jornalista Tião Lucena a seguinte nota. De Cícero Lucena sobre o apoio ou não do PSB à sua candidatura à reeleição e as insinuações de Tibério sobre candidatura própria. Aspas para Cícero, segundo leio no blog do jornalista Tião Lucena. Você acha que Tibério vai desobedecer ao governador? Fecha aspas. Não, vai não. Aí minha dúvida é só se o vice será mesmo Léo. Mas aí o governador João Azevedo eu acredito muito na palavra do governador João Azevedo, onde já bateu questão com apoio a Cícero. Se depender de Cícero, o vice é Léo. Deixa eu dizer um negócio a você. Se depender de Cícero, né, o vice é Léo. Mas quem indica é o PSB. Sim, mas quem escolhe é o cara. Sim, mas vem cá. Vem cá. O prefeito não está fazendo aliança com o PSB para manutenção da aliança com o PSB na majoritária? Aí o PSB vai lá e diz, tem dois nomes aqui em debate. Aí Cícero vai dizer, minha preferência é manter Léo. Mas internamente, o nome de Tibério está crescendo internamente. Fábio, mas peraí, vamos colocar e o governador, deixa eu só concluir, o governador, em todas as entrevistas que diz
Ele diz, ó, se depender de mim, o nome é Léo. Se depender, depende ou não depende dele? De João e de Cícero. De João e de Cícero. Eu acho que se depender de mim, deixa... Não, mas peraí, deixa eu colocar aqui as cartas na mesa. Léo, em 2020, tinha uma reeleição garantida. Para vereador. Aí Léo... Arriscou. Atenda um chamamento pessoal do governador, porque lembram vocês que Bruno Farias era quem queria aquela condição. Tava lambendo a rapadura. Todos estavam à época no Cidadania, Bruno, João, Léo. O governador disse, não, o candidato é Léo. Cícero, aceite mais, Léozinho, vi crescer. Aí, da minha força jovem. Aí chega 2024, tiram o Léo e Léo vai ser o quê? Porque a família Bezerra já tem o Odó Bezerra como vereador que vai concorrer à reeleição. Vamos fazer o quê com o Léo? Em tese, não. Isso é tudo jogada. Não, ó, vamos lá. As duas maiores lideranças da Paraíba. Não é em tese, governador do estado, não é isso, João Azevedo? E o segundo, o prefeito da capital. Então, se os dois querem Léo, quem vai de encontro? Não adianta Tibério, não adianta Gervásio, não adianta segmento LGBT, negro, não adianta. Agora eu só acho que tem que ser mais convicto a fala do governador. Eu acho que toda vez quando o João comenta sobre esse assunto, eu acho que se depender de mim... Se depender de mim, Fábio... Mas o candidato a prefeito não é ele, Fábio. Aí vem Gervásio, dá declarações, fala mal de que Cícero tem que ter uma relação melhor com o PSB. O que tem que fazer... E aí, Fábio, quem governa quer estar na administração. Eu perguntei aqui e vocês não souberam me responder. Quais os cargos importantes? Sim, mas o governador já deixou claro, Fábio, essa aí. O governador disse que o PSB não tá atrás de cargos na gestão, mas o presidente do partido é Gervásio. Sim, mas você está dizendo que o governador é quem manda? Sim, mas manda para uma determinada coisa, para outra não manda, não? Se você for analisar o PP... E Gervásio atrás de cargo? Lógico. Quem é que não tá, Pepa? Não, tô perguntando. Lógico que tá. Para o partido, para o PSB. Qual o cargo importante que o PSB ocupa na gestão de Cícero? Me digam aí. Não tem não. A vice-prefeitura. Isso não é cargo, isso é mandato, amigo. É. Os dois venceram a eleição. João diz isso. Quer cargo maior do que esse? Você tem, por exemplo, o Progressistas. O Progressistas ocupa cargos importantes na gestão do João. Ei, meu amigo, vamos lá. Pegue lá o governo federal. Quem é o vice-presidente? Geraldo Alckmin. Ele é o quê? Ministro da Indústria. Somente. Aí qual o cargo que talvez o PSB, Gervásio, Tibério estejam dizendo, ei, tô aqui, pai velho. Né, Pepa? Tô aqui. Qual o cargo? Júnior Pires, que não era nem do PSB, chegou no PSB agora, é o executivo do Procon. Tiago, que vem aqui no programa, Tiago Diniz, que é o secretário executivo do Orçamento Participativo. E morreu Maria Preá. Aí você pega no inverso progressista na gestão de João, tem Rosália Lucas, secretaria importante, né? Tem Ferdinando, que aí é progressista, PSD, tá na PBTU, né? Você tem Lindolfo Pires, que assumiu agora, que é do progressista, assumiu a Secretaria de Esportes do governo do estado. Talvez o PSB diga, ei, menino, tamo aqui. Tamo aqui. Cadê? Qual o cargo que a gente... Eu tô só... Ninguém me disse nada, eu tô deduzindo, tentando traduzir o que tá querendo dizer Gervásio, o que tá querendo dizer Tibério. Eu não consigo enxergar no governador João Azevedo, em Tibério, em Gervásio, em outras figuras do PSB, não consigo enxergar eles tirando o Léo da vice-prefeitura. Não consigo enxergar. Deixa eu trazer uma reação do deputado... o pai de Léo, não lembro? Evásio, ao ser questionado hoje lá na Assembleia sobre se ele iria participar dessa plenária. Vamos ouvir aqui, viu, Coxa, pelo cabo aqui, a reação do deputado Evásio Bezerra ao ser questionado. Plenária do PSB que acontece hoje 18 horas. Lá no Sintel, né? E esqueci de dizer, ainda bem que você lembrou, no Sintel, viu, Fábio Augusto? Tá, vamos ouvir como reagiu o deputado Evásio Bezerra. Olha, nós estávamos com um problema de telefone, eu vou daqui a pouco, não estou fugindo de modo algum. Se eu for convidado, vou. Se não for, não vou. Qual é que está por trás dessa plenária? Qual é a pauta? Eu sei, se você souber, me diga. Eu não sei qual é a pauta, não. Mas deve ser uma pauta interessante e toda pauta
toda pauta, toda reunião, ela é importante, o diálogo, a conversa e, acima de tudo, as propostas que são apresentadas nessas plenárias. Aí cá pra nós, né? Aí é uma plenária mais com os movimentos sociais do partido, né? Representantes dos setores negritude, juventude, inclusão. Não é uma plenária para falar de política propriamente dita, Há né? quem diga, Fábio, que essa plenária aí, com essa reunião aí, é só para passar uma cortina de fumaça, que na realidade é para debater, sim, a possibilidade do PSB apresentar um outro nome. Bom, eu tô dizendo, há quem diga. São nos bastidores. Olha, a gente vai ali, a gente escuta de um lado, a gente vai na fila do pão, escuta de outro lado, no cinema também vem outra pessoa enquanto. Tô trazendo as informações que chegam. Nada oficial, só tá dizendo que as informações que chegam. É o menor perigo. Do PSB. Só acho que a família Bezerra tem que abrir os olhos, viu? Abrir os olhos. Aí o vice de Léo já disse. Meu pensamento até ontem era um. Depois de ontem, depois da entrevista de Tibério a Hermes de Luna, nosso colega. Não, tô só dizendo. Eu tinha convicção. Já não tenho mais. Sendo verdade o que tá na coluna de Tião Lucena, eu tô nessa. E vão passar por cima do governador? Não. Ou você tá querendo dizer que... Isso é mais teu querendo provocar cisanha. Não, acho que não. Eu não vi essa entrevista de Cícero, mas acho que o governador já deixou claro e, sabe? Agora, a política é isso mesmo, amigo. É disputa por espaços e por aí vai. Disputa por espaço. Tá todo mundo buscando espaço aí. Todo mundo vai querer, tô aqui. Agora, eu repito, eu acho que tá na hora do prefeito Cícero Lucena. Acho que tá na hora do prefeito Cícero Lucena chamar o PSB diretamente, por exemplo, e aí, é cargo que vocês querem? Porque aí publicamente todo mundo vai dizer, não quero cargo. Mas quem ganha quer governar, pô. Mas assim, de repente, Fábio, por exemplo, e aí Tibério acerta em movimentar o PSB. O PSB estava muito parado em João Pessoa. Estava muito inerte. Né? Tibério disse que a pretensão do partido é fazer 4, 5. É complicado. Capa nós. Nossa amiga Sandra, mas o PSB estava morto com Sandra, né? Sim. Aqui em João Pessoa? Sim, paradíssimo. Sim, mas é porque o PSB também veio ganhar força agora com a volta do governador, né? Mas desde o ano passado, né, Fábio? Não, eu sei, né? Mas desde quando ele disse, vamos reforçar aqui o nosso partido? Desde o ano passado. Não, desde que saiu todo mundo, o PSB deixou de existir. Não é isso que eu estou dizendo. Desde o ano passado voltou a ganhar protagonismo. E assim, Tibério acerta em movimentar o partido, atrair novos aliados, novos filiados, entendeu? Reoxigenar o partido em busca de mais espaço lá na Câmara Municipal no próximo ano, porque só tem um vereador, uma vergonha. Só tem um vereador. Só tem um, não tem certeza. Só tem Zezinho. É porque Tanilson saiu, né? Só tem Zezinho. A esposa de Jorge Rezende, Fabíola Rezende, é suplente. Só tem um mesmo, né? Pois é. A esposa do secretário... Suplente também de Cláudio. De Cláudio. Suplente também. Muito bem, são 12 horas e 39 minutos na Paraíba, meu amigo, minha amiga. Descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima da boca e tem o puro aroma do açúcar, da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Agora no São João, meu amigo, vai bem demais. E agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar pro meu amigo Cícero, o homem da Boa do Brejo. Se você estiver fora da Paraíba, coloca o DDD antes, 83. E o número do telefone é o 98801-3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, que é uma cachaça nossa. Boa do Brejo, coxa! É de Areia, a cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça, coxa. Escuta isso, chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia, e você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h41. A gente vai pro intervalo, quero chamar sua atenção, você que é de João Pessoa, você que é de outras partes da Paraíba,
Daqui a pouco a gente vai falar de rodovia, de estradas, de obras importantes feitas pelo DR. Daqui a pouco nós estaremos recebendo o diretor de operações do DR, doutor Armando. Muita coisa pra gente discutir. Quando é que vai ser entregue esse viaduto ligando as 3 ruas à cidade universitária? Como é que tá o andamento da obra do viaduto em frente à prefeitura de João Pessoa? E aquela obra, rapaz, que começou ligando Santa Rita a João Pessoa e na sua cidade, enfim, você aguenta aí, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre obras aqui no F5, obras de pavimentação asfáltica. 2h43, coxa, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h45. Coxa, recado dele. Tonho de Martinha. O que é que tu vai dizer hoje, Tonho? Fala pra nós. Se quiser, tem o prato Reino Safadinho. E aí, ouvintes da Rádio Pop? Pop 39. Já encheram o buchinho? Bora meter um rubatonho com pernezinho suíno no mel de engenho, bora. Pra tu ficar com os olhos pesados, desejando uma rede. Aí tu se tranca no banheiro e dorme escondido do teu chefe. O quê? Se tu quiser, tem o prato Reino Safadinho, que é tipo um risoto de queijo do reino, sabe? Bem cremosinho, né, Martinha?
Eu já comi um do grande pra 2 pessoas. Ave Maria, Martinha, tu come demais. Ô, Tonho, eu sou meio mundiço às vezes. Ih, eu sei, eu gosto. Vamos se beijar. É quase meio-dia e você sabe o que vai comer. Eita, menino, Tonho de Martinha é bom demais. É bom demais, Júnior. Anota o WhatsApp aí de Tonho de Martinha, 99817 9826. 99817 9826. Pra você ver que ele tá na televisão também, né, Tonho de Martinha? Não. Tá na TV Record, tá. Esse Tonho de Martinha é enxerido, Pepa. Saiu de onde? Começou com aqui e nós... Ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Tonho de Martinha é bom demais, a comida é boa. Rapaz, falando sinceramente, pega agora, você, vá no iFood agora. Se você não quiser nem comprar direto, vá no iFood, procure Tonho de Martinha pra você ver como a comida é barata, rapaz. É quase de graça. E eu assino embaixo, a comida gostosa, é boa. viu? É gostosa, é boa demais. Pepa, saiu agora da Folha de São Paulo, Pepa. O carro popular mais barato será o Renault... O nome é Kilde, é? Kilde. Sabe quanto é que vai custar? 58.990. 60 mil. Desconto quase que nada, né? Quanto é hoje? Não, é na faixa dos 65 mil ele. Né, doutor? Aí se você for... Bom... Mas é um desconto, né? 58 mil. O Mob. A expectativa é de emissão abaixo de 60 mil. O Mob deve ficar abaixo de 60 mil também. O Mob, que atualmente custa 68.990. Vai ficar abaixo de 60 mil, segundo matéria publicada agora há pouco na Folha de São Paulo. Sabe quanto é um carro popular nos Estados Unidos, Fabão? Você compra carro nos Estados Unidos popular, $5 mil. Outro patamar, né? Meu irmão, é porque aqui, assim, a gente tava falando aí na escala do programa que o deputado federal Aguinaldo Ribeiro vai apresentar hoje a base da reforma tributária e tal. Expectativa grande, né? Que deve ser apresentada, né, e votada no Congresso. Bicho, não vai mudar quase nada. O Brasil suga demais em impostos, sabe? Isso é descrente, homem. Não, irmão, não é não. Tô sendo super crente mesmo, sabe? Né, os bolsonaristas que a gente viu aqui na campanha falavam muito, né, imposto, o governo do estado cobrava imposto, o governo federal cobrava imposto. Fizeram o quê? Né? Quando estavam no poder, o governo Bolsonaro fez o quê? A carga tributária era a mesma. Mas não foi apreciada a reforma tributária porque não botou na pauta. Né? Já que ele liberava o orçamento secreto, liberava o escambau. Porque não botou na pauta? Prioridade, reforma tributária. E porque não diminui a carga tributária? Nem precisava dessa esmola, sabe? O governo está dando. Sabe? Nem precisava disso. Baixar os impostos para a coisa fluir. Sabe? Mas eu falo, o país, o governo federal, tem essa mentalidade de cobrar muito imposto e depois dar, sabe, uma esmolinha para os pobres, para sobreviverem. Não querem isso não, porque os grandes doadores de campanha, para eles voltarem a ser reeleitos, com dinheiro para ser reeleitos, gastarem em campanhas públicas, são essas empresas que ganham com esses altos tributos que o Brasil, que nós brasileiros pagamos. A verdade é essa, amigo. Fábio, há um acordo para isso. Mas, Fábio, cá para nós, se tu é empresário, né? Se tua margem de lucro ela vai ser maior ou menor, dependendo da carga tributária, porque as grandes montadoras estão nos Estados Unidos e vendem carros baratos. Então, nem aí, eles querem a sua margem de lucro, independentemente do imposto alto ou imposto pequeno. Eles querem botar o dinheiro no bolso. Muito bem, 12h50, Ju Carneiro. Tá alegre ou tá triste? A Juliana não quer sambar. Rapaz, indiferente. Tô feliz porque é quase sexta hoje, né? Terça-feira com clima de quinta. Daqui a pouco tem o sorteio da Copa do Brasil, o seu Corinthians,
pode pegar o Flamengo. Ah, eu pensei que você ia falar que daqui a pouco vai ter o sorteio, sabe de quê? De 2 ingressos pro Arraiá dos Loucos pelo Belo, que vai acontecer no dia 10 com Chico Forrosado. Minha gente, a partir de amanhã está decretada a abertura oficial do meu São João. Então, não reparem muito se eu chegar aqui na segunda-feira um pouco afônica, etc., porque vou dedicar esse mês de junho a celebrar as nossas festas aqui. Já chego dando um boa tarde para a galera do YouTube, que está desde cedo aqui, mandando um alô, desejando um bom programa. Mércia de Fátima Pereira tá aqui mandando um monte de palma, viu? Um cheiro, Mércia. O Arthur de Nova Mangabeira sempre com a gente. Um cheiro, Arthur. Obrigada, viu? Pela sua companhia diária e pela força de sempre. Célio Rodrigo também tá aqui com a gente. Tá dizendo o seguinte: ontem o Vasco realizou um sonho antigo. Jogou com o Flamengo na segunda. Rapaz, olha a alteração. Professor Reginaldo Guedes, coloca o hino do Vasco. A Rafael Falcão também está aqui com a gente, está dizendo que fez uma denúncia através do Pop Zap, viu? Daqui a pouco a gente solta, viu, Rafael Falcão? Edivandro do Padre Biapina também sempre com a gente, mandando um cheiro e sempre na audiência dessa bancada forte. Boa tarde, minha gente. Mandem suas mensagens aqui pelo WhatsApp 88098989 e anotem também um conselho, se vocês quiserem ganhar prêmios aqui do F5 e da Rádio Pop, anotem aí o telefone, já salva na agenda para ligar rapidinho, para serem os primeiros a ligar. 2178-8989, porque aqui é na rapidez. O primeiro que ligar ganha. A gente vai ter uma série de prêmios aí ainda. Essa semana a gente sorteia o par de ingressos para o Arraiá Loucos pelo Belo. E olha só, na próxima semana a gente tem ingresso para o Camarote Arretado em Bananeira, minha gente. Vocês não têm noção de como é bom aquele São João, viu? E o camarote, olha, top demais. Então anota 21788989, porque a gente vai explicar daqui a pouquinho como é que vão ser esses sorteios. Essa semana a gente sorteia Loucos pelo Belo, Chico Não Forrosado. tem Vila São João, não? Vila City São João, bem lembrado, Petrônio, bem lembrado. Vou até checar aqui com nossa diretora comercial como é que estão os desse final de semana, viu? E saber, Reginaldo e Anderson, que foram ganhadores da semana passada, conta aí pra gente como é que foi na Vila City, viu? Porque eu soube que já bombou, viu? Já bombou, sempre bomba, né? Vila City é muito bom, programa pra família inteira, bom demais. Isso. Eu tive sábado, viu, Fábio Augusto, Fábio Bernardo, Juju, não conhecia, cara, mas fiquei encantada com a cidade. Cabaceiras. Um exemplo de que uma coisa, quando é bem feita, quando é bem executada, funciona. A cidade tem 5 mil habitantes, pouco mais de 5 mil habitantes. Cabaceiras é um chuchu de cidade, né? Tinha umas 30 mil pessoas. Muito bacana essa muito. Meu tapioca de bode lá. Tapioca de bode lá. Você imaginar de bode lá, eu comi. Tapioca de bode é sensacional. Você imaginar de bode, eu comi. Assim, Embora eu não seja muito fã de bode, não, mas pra quem gosta. A entrada da cidade, né? O portal da cidade, aquela praça muito bem organizada, né? O coreto da cidade, o pavilhão de eventos, a igrejinha onde foram filmadas várias cenas do Alto da Compadecida, que a expectativa é que volte a ser filmado lá, né? Lá em Itaperuá. Isso. Mas assim, fiquei encantado com a cidade. Limpa, organizada e assim, muitos Prefeito casais. Tiago Castro, né? Tiago Castro. Teve show lá, teve show por lá? Teve vários shows, eu não sei. Assim, Sertanejo, não era pagode. show grande não, teve tudo misturado. Fábio Augusto, Gustavo Lima deu o pinote mesmo no segurança. Mas é o que estão dizendo, né? Disse que o segurança que foi enganado por Gustavo perdeu o emprego. Como assim? Tu não soube da história não, Pedro? De Flávio José e Gustavo? Não, o cara lá, o segurança tava trabalhando no show, aí Gustavo Lima ofereceu o bebida do cara, se empolgou, não, se lhe botaram pra fora, eu tomo conta de você. O cara tomou lá em Campina Grande, foi demitido e Gustavo Lima deu o pinote. Até agora não apareceu. E foi assunto ontem no Balanço Geral da Record Nacional. Tem o áudio? Tem, sim, tem um vídeo. Besteira. Mas ele aparece logo. Quanto é o salário? Se tem vídeo aí, logo. R$140 por noite do cara. O cara foi perder o emprego. Acabei de ganhar durante esse período todo, ele gravou um vídeo dizendo que ia ganhar na faixa de 2.500. Só que Gustavo, você se preocupe, não, toma aí, que a gente resolve. E GL desapareceu. Ele já cantou 3 horas, né? Tomou meia hora de Flávio José. Foi chato, né? Foi muito chato. Mas Campina Grande, a prefeitura, o prefeito, disse que não. E acho que de fato não tem nada a ver com a história. Eu disse aqui, né? mas Fábio Augusto, eu acho que ele não tem culpa, não. O prefeito propriamente. Ele até divulgou uma nota, eu não sou gerente de palco. Foi.
Até porque o São João de Campina Grande hoje é totalmente privatizado, né? Quem manda é a empresa, né? Arte Produções. Não, quem manda nessa parte, né? De que Eu acho o que Fábio manda em canta tudo. meia hora, o Fábio Augusto canta 10 minutos, por aí. Quem manda é a empresa, pô. Quem manda é a empresa. Agora, Gustavo você Lima que canta foi 2 pra lá, horas. disse que uma fatia de pizza está custando 25 mil reais no Parque do Povo. Uma mesinha daquela pra botar em frente à front stage é 140. É mentira isso? Renito tá dizendo que é mentira, não é 25 reais não. Porque eu escutei hoje pela manhã aqui, a Delto dizendo, cara, 25 reais uma fatia de pizza. Tem canto que é 100, homem. Deixa de brincadeira. Mas uma mesinha daquela, 120. É, por aí. É? 200 reais. Você pagou quanto? Não, não paguei. Não. Muito bem. Fui convidado. Enfim. Fui Ei, convidado. vamos fazer o seguinte. Fui convidado. 0800 aí. Agora, o prefeito Bruno Cunha Lima, o secretário Marcos Alfredo, que mandou um abraço. Amanhã você sempre prestigioso. Amanhã você estará também no momento do Parque do Povo. Eu acho que sim. Vamos dar uma rodada de ouvintes aqui, rapidinho, bora? Pode soltar, DJ Coxa? Libera aí. Alô, boa tarde. Fábio Augusto, Coxinha, boa tarde. Chora não, bebê, chora não. É assim mesmo, o campeão voltou. Mas, rapaz, Emerson Machado, boca de mochila, foi assistir o jogo lá, mas Tirulipa, Rafael Cunha, só pra chorar. Aquele boca de saco. Boa tarde a todos do F5, a todos da bancada aí. Quem tá falando aqui é Luciano do Geisel. Fabão, eu fiz uma cirurgia de pedra no rins, no trauminha, tive um excelente atendimento, parabenizo lá o pessoal. Aí agora eu tô para retirar o cateter, né? Ficou no canal da urina, só que já fui lá e disseram que devido ao feriado vai ter São João, tem que aguardar. Não tem previsão. Disse, tem alguma previsão? Não tem previsão. Aí o médico passou para tirar com 3 semanas. Entendeu? Já estou com 40 dias. Eu voltei para o retorno. Aí ela diz, agora que só faz tantos dias. Mas você não pode ficar esperando e um setor falar assim, não tem prazo não. Aí a gente fica aguardando, entendeu? Dá um alô aí, por favor, para a rádio escuta da prefeitura, que eu sei que essa Alce Xavier é muito competente. Desde já agradeço, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Luciano, tenho certeza que o Xavier tá anotando tudo e logo, logo a gente terá uma posição. De fato, o Alcio Xavier é extremamente competente, sempre ligado aqui no nosso programa. Abraçar meu querido Ítalo lá do Funcionário 2 e abraçar também a turma boa lá da JP Multimarcas na Avenida Vasco da Gama, na escuta do F5. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Fabão, problema do Brasil, a reforma tributária tem que simplificar a forma de fiscalizar o pagamento dos tributos, porque no Brasil existe muita sonegação. A coisa é tão complexa que aí as grandes empresas investem, mas na sonegação, né? E aí a perda para os governos é muito grande. Acaba cobrando alíquotas altas de quem paga direitinho, né? E tem aquele pessoal, grandes empresas mesmo, sonegam demais, exatamente pelas facilidades que esse país tem para a sonegação. Valeu, meu amigo Fábio. Meu xará. É por aí mesmo, né, meu? Não, Fábio, é muito complicado hoje sonegar, é muito difícil. É pra nós pequeno. Não. É pra nós pequeno. Vamos lá, pega qualquer empresário aí, escolha um homem aí. Pra nós pequeno. Vamos lá, combustível. O homem é descontado. Pronto, só se dono de posto de combustível foi enganar naquela história de aumentou o preço, baixou o preço. Não, comprei já o combustível, né? Quando estava lá em cima. Mas a sonegação não é... Não, homem, olha, se você pagar, você abriu aquela bombinha ali já está contando. É outros mecanismos. Não, estou dizendo todos. É muito difícil. Tu Tecnologia hoje... Tu sabia que hoje as empresas não pagam, os grandes empresários não pagam imposto sobre os lucros? Não, isso é outra história, né? Sim, e tem que começar a taxar por aí, Não, né? taxar as grandes fortunas é assim. Não é só grande fortuna, né? Geralmente... Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. Eu só sei o seguinte, mano, que trabalhador, no meu contra-cheque, todo mês vem lá, imposto retido na fonte.
Imposto retido na fonte. Esse não falha, não. Vamos, comandante, quando não falha, não. Quando o empresário emite uma nota, também. Quem paga imposto nesse país mesmo é pobre Não, pobre não paga imposto, não. Só se for quando comprando mercadoria. Quem mais paga imposto é quem pobre. Quem está comprando mercadoria. A carga tributária para o pobre é maior, porque o pobre anda de ônibus, paga imposto. Mas o que o ouvinte estava se referindo aí é a sonegação. Pobre não sonega. E eu acho que a sonegação é muito alta nesse país. Eu acho que ela foi maior. Deixa eu mandar um abraço pra minha querida Alcio Xavier. Luciano, Alcio, sempre atenta. Já disse aqui, Fabão, demanda de Luciano anotada. Tô pedindo o retorno aqui ao pessoal da saúde. Obrigado, Alcio. Cheiro pra você, pra Marília, pra todo mundo da Rádio Escuta da Prefeitura. Mandar um abraço para o nosso amigo Marcos Vinícius, secretário de Comunicação do Estado. Da Prefeitura. Ainda não. Da Prefeitura. Janildo Silva, secretário executivo. Corintiano. Doutor Alexandre lá do CHM. Abraçar meu amigo Geraldo Moreira, Geraldão, diretor-geral da Agevisa. Meu amigo professor Chico, tá na escuta do programa, mandando um abraço pro Pepa. Abraçar também o meu amigo Wagner, da Ótica Cairóis, que tá tomando conta do óxido do Coxa. Tô já aqui com o meu, deixa eu botar aqui até, ó. Bom demais, viu, Coxa? Coxa encomendou já ontem, não foi, Coxa? Já tá sendo pronto pela Ótica Cairóis. Óculos de primeira qualidade, preço bom. O cabo fica bonito, viu, Coxa? Já mandou se você usar lá o Coxinha Card, você tem desconto. Olha, quando eu fui lá, eu usei o Coxinha Card, viu? Chique demais, viu? Teve desconto mesmo? Tem desconto lá. Wagner, aquele abraço, meu irmão. Aproveitando essa onda de abraço, deixa eu mandar um cheiro para nossa sempre fiel ouvinte aqui, amiga Cíntia Almeida. E ela, inclusive, publicou e compartilhou uma foto da produção mais recente do projeto Castelo de Bonecas. Rapaz, eu fosse vocês, e agora no Instagram, Castelo de Bonecas, ou Cíntia Almeida Real, @Cíntia Almeida, o Cíntia dela é com TH, viu? Vai lá, Castelo de Bonecas. Se vocês quiserem comprar um presente, um mimo muito bem feito, muito primoroso, cheio de cuidado, de amor e com um fundo de responsabilidade social bacana demais. Projeto Castelo de Bonecas. Tem uns bonequinhos aqui, umas bonequinhas. Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados, é verdade, Petrônio. Bem lembrado, viu? Tem umas bonecas aqui, rapaz, muito caprichadas, muito bem feitas, com as trancinhas, uma roupinha de chita, com renda, os bonecos com chapéuzinho de palha. É coisa mais linda. Então vão lá no Instagram, Projeto Castelo de Bonecas, viu? Muito, muito, muito legal. Obrigada, viu, Cíntia? Parabéns pelo trabalho. Olha aí, Fábio Augusto, Fábio Bernardo e Coxinha, vocês que têm esposas, que são eternas namoradas, vão lá no Castelo de Bonecas comprar, viu, Coxa, o presente. Bom demais. Deixa eu colocar 2 ouvintes antes de Fábio Augusto trazer reportagem. Ele começou hoje com o presidente na Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino. Tá todo mundo de olho em Romero Rodrigues, viu? Mas Romero já disse ontem, não foi, Fábio Augusto? Não tem nada a ver política com nada, não. Não é porque eu não fui pro camarote de Bruno que eu rompi com o Bruno. O presidente mandou o João tomar cuidado de novo, não? Hein, Fábio Augusto? Como é? Adriano mandou o João tomar cuidado com o Gervásio de novo, não? Não. Mandou não. Ele tá quieto sobre esse assunto. Adriano Galdino tá mirando Campina Grande. Mais 2 ouvintes. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. A todos da bancada aí. Quem tá falando aqui é Luciano do Geisel. Fabão, eu fiz uma cirurgia de pedra no rins. Luciano, eu acabei me atrapalhando aqui. É porque o Luciano mandou um outro áudio falando justamente do retorno de Alcio Xavier. Mas o ouvinte, Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Fábio Bernardo, a Petrônia, a todos do F5 da Pop. Aqui é André Pirulito Pedal Champa. Pedir aí para a população de João Pessoa abraçar a campanha da gente sobre a questão do furto, do roubo de bicicleta. Para o pessoal não comprar peça de bicicleta em redes sociais sem procedência. Porque fazendo assim não vai alimentar o crime organizado. Então fica a dica aí do dia, pedir para o pessoal ter cuidado na hora de for comprar alguma peça de bicicleta, alguma bicicleta. Não compre bicicleta com recibo, compre com nota fiscal. Valeu, obrigado a todos da POP. Valeu, Pedal, tá certo. Pra gente combater esse negócio, tem muita gente rouba bicicleta e depois quer vender com recibo. Tem que ter a nota fiscal, né? Rapaz, você acredita que eu conheci uma bicicleta que o valor dela é 38 mil reais. É mesmo. 38 parece que tem mais cara ainda, né? Tem mais cara ainda. O cara disse, olha, essa bicicleta aqui é 38, ela tem seguro, Fábio.
Impressionante. Impressionante. Impressionante o mercado. Era intermediária, né? Não era nem a top. Por aí, Ainda tem mais top, né? Tem mais top. Fala meu amigo Rafael. Do meu tempo era Monark, Monareta. O negócio é outro patamar. Calói. Corrigindo aqui o Instagram que eu passei há pouco, na verdade é @Castelo de Bonecas Júlia Maranhão, viu, minha gente? Falei errado, é Castelo de Bonecas Júlia Maranhão, que é o projeto de ressocialização da penitenciária feminina Júlia Maranhão. Aquele que Juliette expôs ao mundo, né? Isso, exatamente. Expôs ao mundo. Exatamente. Mais um ouvinte, viu, Coxa? Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada da Pop, Rafael Falcão do Transporte Escolar. Queria fazer uma denúncia aqui, denunciar o Fórum de Rio Tinto. O Fórum de Rio Tinto, a comarca de lá atende Baía Traição, Marcação e Rio Tinto. Só tem uma defensora pública que atende uma vez na semana, que é a terça-feira. Minha esposa está lá desde as 6 da manhã, pegou a ficha número 14, agora nesse momento vai na ficha número 6. A defensora pública só fica atendendo até 1 da tarde. E aí não tem nenhuma previsão de atendimento ao restante das pessoas. Está uma maior confusão lá, a maior quantidade de pessoas lá, porque aí o que acontece? Chega no final, a promotora vai embora e as pessoas que não foram atendidas voltam na semana seguinte. E aí novamente vão ficar nessa fila sem fim, né? Então assim, uma defensora para atender 3 cidades, cara, é uma judiação com as pessoas que estão lá. Beleza? Obrigado aí, conto com a ajuda de vocês. Rafael do Transporte Escolar. Ô, Rafael, obrigado pela tua participação. Na verdade, você no final direcionou corretamente, né? O problema é com a Defensoria Pública. O Fórum de Rio Tinto apenas, eu posso dizer assim, apenas cede o espaço para a defensora, para o pessoal da Defensoria Pública atender lá. O problema, no caso, é da Defensoria Pública da Paraíba, né? Segundo Rafael, uma defensora pública para atender 3 municípios e a situação fica extremamente complicada sem ter gente para atender. 13h08, Fábio Augusto, você conversou hoje com o deputado estadual, presidente da Assembleia, Adriano Galdino, Fábio Augusto. Pois é, Fábio. Hoje o presidente Adriano Galdino voltou a comandar as sessões em plenário, né? A Assembleia, desde a semana passada, ela já estava com o plenário já liberado para ter as sessões normais, mas teve o falecimento do sogro do governador. Em relação a isso, a Assembleia suspendeu suas atividades em plenário, mas hoje voltou. E voltou a ser comandada pelo próprio presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, que ao final da sessão, primeiramente, Fábio, ele trouxe, deixa eu trazer aqui bem rapidinho uma parte aqui da fala dele, ele trouxe uma fala falando sobre o São João de Campina Grande, certo? Ele, de uma certa forma, ele criticou a prefeitura de Campina Grande, fez umas certas cobranças, mas também elogiou o modelo que hoje é implantado no São João de Campina Grande. Ou seja, o São João que é cedido para uma empresa e a empresa que organiza todo o evento, com aquela mega estrutura, contrata todos os shows e a prefeitura ainda sai ganhando. Recebeu cerca de R$350 mil para essa empresa ceder, a empresa realizar esse evento. Vamos ouvir aqui a fala de Adriano Galdino, bem rapidamente, botar um pedaço da fala dele, falando sobre essa questão do São João. Coxinha, vamos ouvir aqui. A empresa que está trabalhando com este evento, que para o ano ele aumente a parte do povo, ocupando aquela parte de asfalto que fica naquela rua ali ao lado do Parque do Povo, para que possa cada vez mais dar uma maior participação gratuita ao povo da Paraíba. Mas uma coisa é fantástica naquele São João de Campina Grande. A prefeitura conseguiu fazer uma festa de aproximadamente R$30 milhões. Eu acredito que o custo daquela festa seja isso aí. E não gastou um tostão. Pelo menos estou noticiando. Se é verdade ou mentira, não sei. Hoje a imprensa da Paraíba, não só da Paraíba, do Brasil e do mundo, às vezes divulga coisas que nem sempre são verdadeiras. Infelizmente hoje o compromisso com a verdade não é uma crítica aos companheiros, mas infelizmente as redes sociais e as imprensas nem sempre divulgam a verdade, né? É muito comum a gente ver no Fantástico, ovo está ofendendo. Daqui a pouco parece que paga um setor, né? O setor paga a imprensa e depois o ovo é o melhor alimento do mundo, né?
Na outra semana já é o melhor alimento do mundo. Então, infelizmente, a gente nunca tem uma certeza das coisas. Mas foi noticiado, deputado Evásio, que a prefeitura recebeu 350 mil. Não gastou nada e recebeu 350 mil. Uma festa grandiosa. Uma festa grandiosa. A crítica diz, não, mas a festa não é mais do povo. O povo tem uma participação lá, de forma gratuita. Mas eu acho que quem pode e quem tem dinheiro tem que pagar mesmo. Eu acho que aquela parte paga é para existir, para continuar. Quem tem dinheiro, quem pode comprar camarote, quem pode comprar aquele espaço chamado de VIP, tem que pagar mesmo. Eu acho que esse modelo está certo. Esse modelo que não é só de Campina, tem outros municípios também fazendo, como Patos, como Monteiro, fazendo isso também. E eles estão certos. Quem pode pagar, tem que pagar mesmo. Tem que ficar gratuito para o povão que não pode pagar. Tá certo? Agora, é claro, existem algumas situações que precisam ser melhoradas, como a questão da bebida, não pode entrar com bebida. A bebida é um pouco cara, tem que também dialogar também com essa questão, para que aquela parte que é povo, aquela parte que o povo, que são as pessoas mais pobres da população, os filhos do povo da Paraíba, que frequentam o Parque do Povo, tem um preço de bebida diferenciado, menor, mais barato, de acordo com a realidade financeira de cada um. Mas no contexto geral, eu quero parabenizar o prefeito Bruno, toda a sua equipe, Campina Grande. Quero parabenizar também o prefeito Nabô, a prefeita Lorena de Monteiro, o prefeito Nabô de Passos, que estão investindo nesse modelo, o prefeito Matheus, de lá de Bananeiras, que está investindo nesse modelo. Bom, tá aí. Isso foi uma fala do presidente lá. Inclusive, ele até pediu a atenção da imprensa na hora quando ele foi falar sobre essa questão. E é isso, né? A opinião do presidente. Ele fez uma crítica, principalmente quando ele se trata que tem setores da imprensa que estava, de uma certa forma, começou a criticar a formatação da realização do São João de Campina Grande e, consequentemente, quando chega uma mídia, foi isso que ele disse em poucas palavras. Só acho que o presidente Adriano Galdino precisar, com a propriedade que tem, com o conhecimento que tem, seria interessante apontar quem, né? Porque senão fica pensando que é todo mundo. Eu, particularmente, eu já disse aqui, tô falando de mim, eu disse que eu acho que tem que haver uma parceria público-privada nessas festas Paraíba afora, Brasil afora, respeitando o espaço para o público, para quem não tem condição de pagar. Eu sou dessa tese. Eu estava o ano passado, não sei se esse ano vai ser desse jeito, no São João de Bananeiras. Eu estava no São João de Bananeiras o ano passado, fiquei com o Petrônio, fiquei com outras pessoas na parte dos camarotes, mas tinha o espaço para público e as pessoas poderiam entrar com seus coolers. É verdade ou mentira, Petrônio? Verdade. Quem não tinha condição de comprar uma cerveja lá por um valor, podia levar o seu cooler. Eu acho que tem que ter o espaço para as pessoas que não têm condição de comprar a bebida lá. Por exemplo, eu sou favorável a esse tipo de festa. Concordo com o presidente. Eu acho que tem que unir a iniciativa privada com o setor público, respeitando o espaço para quem não tem poder. Não tem como pagar. Ô, Fábio, só aí reiterando o que você falou, eu não sei se você está falando da mesma festa, foi de Bananeiras. Ano passado deve ter havido alguma má informação e segurança, porque eu fui barrada com lata de cerveja. Eu vi as pessoas entrando com cooler, mas tinham que comprar cerveja lá dentro. E a cerveja lá dentro era muito mais cara do que lá fora. Pois eu vi as pessoas entrando com cooler. E não fui a única. Várias pessoas foram e tinham que comprar a cachaça, que é patrocinadora do evento, tinham que comprar a cerveja, que é patrocinadora do evento. As pessoas que fazem a festa ali da cidade, para poder atuar ali dentro, tinham que comprar um espaço que é bem mais caro, que é absurdamente caro, ou seja, muita gente ficou de fora, só as grandes franquias ficaram ali. Então, é muito bacana que se tem um investimento privado nessas festas, até para dividir aí o ônus do Estado com a iniciativa privada, mas que tem que sim priorizar o público da região, o povo que não pode pagar. E esses espaços de camarote, etc., beleza que tem, beleza que as pessoas que possam pagar vão. Agora, não que seja um lugar prioritário, que bote o povo lá para trás, ver só na rabeta aí o palco, aí também não é justo, né? Quem não pode pagar, fica lá 50 metros depois. Como é que estava, Pepa, lá? Aí não dá, né, minha Você gente? que foi para Campina. Ô, Fábio, Campina, por exemplo, dividiu meio a meio na frente do palco.
A metade na frente Pra do o palco, povo, front stage, para front o stage, povo, pago. e a outra metade para Certo. quem estava pagando. Agora sim, vamos lá, vou lá para Campina. O Parque do Povo não dá mais. Ficou pequeno para Campina Grande. O Parque do Povo ficou muito pequeno para Campina Grande. O camarote não cabia ninguém. Camarote caro. R$500 camarote. Juliette falou em R$600, né? Por É, aí, não, né? eu vi Depende sábado. do dia, né? Depende do dia. É, também. por O valor exemplo, é por o, dia. dia- o sábado, que foi o dia mais cheio lá, que foi o dia do Wesley, o Gustavo não tava cheio também, mas não sei porquê, ingresso para camarote não foi tão caro. Mas enfim, era R$500, pô. Não é todo mundo que vai ter R$500 para dar num camarote. E assim, e tava lotado. Para você ver como é que tá o nível do São João em Campina Grande, né? Os preços nas alturas, tudo. Não é só a pizza, não é só o camarote. Você vai no restaurante, é caro. Você vai numa bodega, é caro. Onde você for, é caro. É uma festa caro. Mas à noite, quando as pessoas se concentram em torno do Parque do Povo, né, estacionamento primeiro é complicado. Né, já não dá mais. Encontrei, rapaz, foi muito engraçado. Eu desço, peguei um carro por aplicativo e desci nas imediações do camarote. Aí estava ele mais 2 pessoas. Ministro Carlos Lupe, do PDT. Perdido aos ministros, falei assim, apertei a mão e tal. Claro que ele não me conheceu, né? Mas conheci de pronto. Estava lá esperando, tinha 4, 5, 6 ministros. Sexta-feira à noite em Campina Grande, gente. Você tira a dimensão que a festa tá. Mas eu volto a dizer, beleza, tá beleza, atrai gente, atrai dinheiro, movimenta a cidade, mas tem que ter um espaço para o povo. Não, e teve. Tem que ter um espaço. Teve. E Monteiro, olha só. Agora, só para concluir, só para concluir o meu raciocínio, e a ideia já vem de antigamente, né? Não é de agora. Campina tem que ter um novo espaço para o maior São João do mundo. Fábio, o último São João em Campina Grande que fui, não gostei. Pois a cachaça que tinha era patrocinadora, era Pitu. Infelizmente não chega nem no rastro das nossas cachaças. E Pitu não é nem produzido aqui na Paraíba, nosso estado tem as melhores cachaças do mundo, concordo. Aí o cara vai falar, só pode tomar Pitu? Pois, e só toma cachaça? Se o cara tomar cachaça, só vai tomar Pitu. Cara, que Pitu não é cachaça, né? Não, mas assim, só vai... vai... né? Outra opção de bebida... Bom, você ia dizer o que, Fábio? Não, eu só queria reforçar o que Juliana disse. O São João lá de Monteiro, conforme até o presidente disse também, é uma empresa que é contratada lá. O São João deixou de ser na cidade, lá no centro, lá em Monteiro. A prefeita Ana Lorena construiu lá o Parque das Águas lá, que é onde é realizado esse evento do São João. É enorme lá, uma estrutura muito bacana lá. O palco é gigantesco lá e é dividido no meio também. Metade para quem paga o front stage e metade para o povão. E vai de graça. E a cerveja, realmente, tem uma cerveja que vai lá, que compra o evento, paga para o evento. A cerveja só pode ser consumida. Você pode entrar com o seu cooler, desde que não entre com bebida. Isso É para ser adquirido a bebida lá dentro do evento. E nem lata, você tem que levar o copo, né? Você tem que levar se você quiser beber alguma coisa, você leva o copo, mas a lata não. E eu não sei se as garrafas de vidro, se eles estavam dando. Não, eles tinham uma garrafa de plástico. Que a gente tinha que tem que ter um cuidado também com a questão da segurança, com a violência, né? exatamente. A questão da segurança tem que ter. Mas esse lance, você não poder levar uma latinha alegando algumas vezes que pode se tornar um objeto para arremessar, isso cai por terra, porque lá dentro vende latinha também. Então, né, não faz o menor sentido. Adriano Galdino falou ainda sobre essa novela com Romero Rodrigues. Pois é, sobre a parte política, Adriano Galdino voltou a fazer o convite para Romero, dizer que o Republicanos está à disposição do deputado federal para ser candidato a prefeito em Campina Grande e disse mais, viu? Disse que o Republicanos é aliado do governo. Isso quer dizer o quê? Que o governo poderia apoiar uma candidatura de Romero em Campina Grande? Vamos ouvir a fala do presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, falando sobre essa situação com Romero Rodrigues. Se ele se filiar ao republicano, vai ter as condições jurídicas necessárias para ser candidato. E eu espero que ele seja. Mas é uma decisão dele, decisão pessoal dele. Mas qual a chance dele se filiar ao republicano? Bom, o convite foi feito, ele está analisando e eu acredito que as chances são boas. Eu acredito que ele, se ele for pensar, se ele for analisar politicamente,
de uma forma bem, assim, bem matemática, ele vai ver que o Republicano é o melhor partido dele. Está na base do governador, né? E é um partido que realmente vai dar as condições para que ele possa cada vez mais se fortalecer e ser o próximo prefeito de Campina Grande, caso ele seja candidato. Tá aí. E aí? Agora tem um negócio, o Petrônio até lembrou aqui desse. Romero só pode ir pro Republicano se tiver o aval do Podemos, né? Porque não pode trocar de legenda agora, né? Ele já foi eleito pelo PSC. Aí Mas ele já se filiou ao Podemos? Ele tá no Podemos, tanto é que emplacou a cunhada lá no Podemos, lá num cargo aí federal. Certeza que ele já tá sim, filiado? Tá no Podemos, sim. Porque pelo PSC ele poderia migrar tranquilamente, que não alcançou a cláusula de barreira. Agora você fez uma boa observação. Não sei se oficialmente ele já está no Podemos, não. Não sei se está. Tem que ver esse detalhe aí. 3h21, vamos para o intervalo comercial? Vamos que estamos esperando um E confrontos definidos já, viu? Copa do Brasil já tem confrontos definidos. Liga logo aí. Corinthians e América. Eita. São Paulo e Palmeiras. Jogo difícil. Grêmio e Bahia. E Flamengo e Atlético Paranaense. De novo o Atlético Paranaense no caminho do Flamengo. Repete aí os confrontos da Copa do Brasil. Corinthians e América. São Paulo e Palmeiras. Esse já é o chaveamento, inclusive, para as semifinais. Certo. Grêmio, Bahia e Flamengo e Atlético. Quer dizer que quem passar de Flamengo e Atlético pega São Paulo? Grêmio ou Bahia. Grêmio ou Bahia. É. Ou seja, o Flamengo só pode pegar o Palmeiras ou no Corinthians numa final. Muito bem. 13h22. Fabão, lembra aí que Tibério também tinha uma eleição garantida para deputado estadual e a pedido do governador desistiu. E aí, hein? E aí, Pepa? Tem crédito também, né? Mas tipo assim, vamos lá. Tem crédito. Mas Tibério foi ser secretário de administração somente, né? Antes assumiu o desenvolvimento humano, né? Aí desistiu de ser candidato a deputado. Inclusive foi o coordenador geral da campanha do governador João Azevedo. Tu não desistia, não? Sei não. Se o homem pedisse, o cabo tremia todinho. Diga, Ju. Maria Mariana tá pedindo um abraço. A gente tem um bocado de criança aqui que escuta a gente. Um cheiro, Maria Mariana. Seu papai tá aqui no YouTube dizendo, manda um abraço pra minha filha, Maria Mariana. Um cheiro, Maria. E Eronildo Carvalho também chegou. Boa tarde. Boa tarde e a gente vai pro intervalo, né, Fábio? Vamos pro intervalo. Cadê o doutor Armando, hein? Ó, meu amigo João Vanderlei, cadê o homem, João? 13h23. Intervalo comercial, a gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós.
passagem a sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h26. Alô, alô, você que mora na região do Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. O Opção Geisel chegou e parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 13h27. Rodada rápida de ouvintes, DJ Luciano Coxinha, porque o nosso entrevistado já chegou nos estúdios da Rádio Pop, nas dependências da Rádio Pop, Dr. Armando Marinho, engenheiro, diretor de operações do Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba, o DR, já está ali tomando um cafezinho com meu amigo João Vanderlei, sendo recepcionado pela nossa diretora Reni Cláudia. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele, porque agora é uma rodada rápida de ouvintes, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5, boa tarde, Pepa, boa tarde, nosso grande amigo Fabão, boa tarde aos ouvintes que estão sempre abrilhantando esse maravilhoso programa, em especial, como eu sempre digo, aos amigos que têm feito esse trabalho nos bairros, as lideranças comunitárias. E aproveito também, Fabão, Juliana, Rui Dantas, para convidar aqueles amigos que possam estar hoje na plenária do PSB lá no Sintel. Estarei lá com eles, nossos amigos, e claro, recebendo também novos amigos que queiram se filiar ao PSB. Estarei lá a partir das 6 horas, 18 horas, e vamos fazer sim uma grande plenária. Um abraço, uma boa tarde, um bom trabalho a vocês, amigos. Boa tarde, Ayrton Santos falando aqui. O pessoal comentar que a prefeitura tal vendeu o evento, a prefeitura tal vendeu o evento, a prefeitura de Campina Grande vendeu o evento. Agora, eu não vejo ninguém comentar o seguinte: e o evento foi X, essa arrecadação vai ser investida em tal coisa, na cultura. Em qual é a área que vai ser investida isso? Quanto está sendo arrecadado, né, com essas vendas da nossa cultura, porque estão vendendo a nossa cultura, né, e aonde é que vai ser investido isso? Boa tarde, bancada do F5. Tá bom? Rapaz, está acontecendo uma situação muito ruim ali na prefeitura de Bahia. Pois eles têm uma secretaria, uma casa lá no SESI, chamado Casa de Passagem, que acolhe drogados, né? Pessoas que vivem assim, nessa vulnerabilidade, né? Nessa situação. Então o que é que acontece? Essas casas acolhem esse povo,
Aí dá assistência, dá café, almoço, janta e também dá dormida, até um tempo. Depois elas colocam eles em outro canto. Aí o que é que acontece? Dentro dessa casa tem o quê? Os cuidadores, tem cozinheira, tem faxineira, tem vigilante, tá entendendo? Tá cuidando desse povo, 24 horas. Aí eles vão se mudar dessa casa para outra casa no mesmo bairro. E foi que fizeram. A diretora lá pediu que os funcionários tudinho fossem fazer a limpeza lá. Rapaz, quando chegaram lá na outra casa, era mato. O mato estava cobrindo lá o quintal. Foram limpar o teto quase que caía por cima do povo. Quer dizer, eu acho que para limpar, fazer uma limpeza grossa desse tamanho, tinha que ser o pessoal de diferente estrutura, né? O pessoal, aqueles homens que pinta as casas, limpa, tira os matos, com aquelas máquinas e pessoas para limpar tudo, pronto. Aí pintava, entregava pintadinho, aí depois o pessoal ia, né, e fazia uma limpeza simples para fazer a mudança. Mas não, eles querem cuidador, cozinheira, vigilante, chegam lá, façam esse tipo de serviço, rapaz. Fofinha tá querendo que o pessoal faça isso. Não tá entendendo como é o negócio? Quer dizer, isso é uma situação precária, porque diz que até o pessoal que está lá hospedado, que é o pessoal dependente químico, também está no meio fazendo limpeza desse negócio. Tu tá entendendo? Quer dizer, é uma falta de respeito com os profissionais, rapaz, que estão lá fazendo esse serviço. Veja aí esse negócio aí, Fabão. O nome desse negócio é Casa de Passagem. O nome desse aí. Tá entendendo? Valeu, meu amigo. Josanildo, rapaz, o problema é que ir atrás das cores de Bahia não dá em nada, viu? A situação em Bahia é tão complicada, a situação do Fofinho é tão complicada. Complicado mesmo. Mais ouvinte. Boa tarde a todos da Pop, boa tarde a todos os ouvintes. Aproveitar aí, rapaz, para solicitar a CEMOB, que manda uma viatura para a principal da Josefa Taveira, cara. Isso aqui tá uma bagunça muito grande, é muito veículo em cima das calçadas, muito veículo, carro e moto, os caras botam assim na cara de pau, certo? Prejudicando aí os pedestres, principalmente os que são portadores de deficiência, os idosos também, mulher grávida. Aí o cara tem que entrar ali na faixa dos ônibus para poder trafegar, então o trecho está quase todo complicado, certo? Não tem mais aquela viatura que vinha, né, organizando aí o pessoal, e quem teimasse ia para multa mesmo. Acabou aquele negócio, aquele pessoal não está aparecendo, aí tá virando bagunça. Isso é de manhã, de tarde, de noite, cara. No final de semana, no sábado, não tem quem aguente não. Certo? Eu digo a você com toda a razão, tá bagunçado o negócio aqui. Dá bem entrada até o final, é carro demais em cima das calçadas. A gente atrapalha a mobilidade, né, do pedestre, né? Paciência. Muito bem. Último ouvinte, agora coxinha pra gente começar a entrevista com o doutor Armando, diretor de operações do DR. Último ouvinte, coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Fábio, Petrônio, Juliana e Coxinha. Sobre sonegação. Diga aí a Petrônia que eu fui uma vez abastecer meu carro num posto aí e mandei colocar R$100 de combustível de gasolina e pedi a nota. E na nota veio R$50 de gasolina e R$50 de álcool. Isso é o quê? Será que isso é uma prática de sonegação? É sonegação. A turma arruma de todo jeito, viu, Pepa? Arruma de todo jeito pra tentar sonegar nesse país. Obrigado, meu amigo Roberto Popó. 12 horas e 34 minutos na Paraíba, Pepa Torres. Estamos recebendo aqui nos estúdios o nosso programa, Dr. Armando Marinho, ele é o diretor de operações do DR. Já esteve conosco tempos atrás, acho que você já estava com a gente, né, Pepa? Já estava. E está voltando aqui para dar um F5 nas coisas, DR fazendo muita obra pela Paraíba. E como sempre, Petrônio Torres, a primeira pergunta é sua, viu, Pepa? Dá boa tarde aqui, doutor Normando. Armando. Boa tarde. Prazer tê-lo conosco. Fazia tempo que não vinha aqui, não era, diretor? Mas assim, são muitas obras. Falta os convites. É verdade, agora chegaram. A gente tem recebido constantes ligações perguntando se tem gente trabalhando naquela obra do viaduto próximo ao viaduto do Ceasa, que vai ligar Cristo Redentor à Água Fria.
E assim, outras perguntas, outras questões, Arco Metropolitano, o viaduto ali do bairro das Indústrias, a obra que a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado estão fazendo em parceria, a ponte por parte do Governo do Estado, enfim, são muitas obras, mas eu queria começar primeiro por essa que assim vem causando um maior desconforto na população, que é essa em frente ou próximo à Prefeitura Municipal de João Pessoa. Tem gente trabalhando, doutor Armando, tem gente lá efetivamente fazendo o serviço, está a pleno vapor. Boa tarde, bem-vindo ao FC. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, todos. Juliana, que é mais bonita do que Juliette. A Juliette, eu também acho. Mais bonita que Juliette. Muito obrigada. Mas eu já lhe conheço pelo rádio, né? Porque eu ouço o programa de vocês quase todos os dias. Quando eu não estou viajando e que tem o sinal, eu ouço sempre. Eu gosto muito do programa de vocês, principalmente de Fábio Bernardo, que é um amigo de vários tempos. E inclusive eu conheci o pai dele, né? Então é uma satisfação imensa estar aqui, uma boa tarde também para todos os seus imensos ouvintes. É uma satisfação imensa estar de volta aqui para os questionamentos de vocês. Quanto ao viaduto ali de Água Fria, é uma obra muito complicada. Tá certo? A gente fez um desvio para começar a obra num desvio que não foi dimensionado para receber a carga daquela BR-230. Então, tivemos muitos problemas. E estamos resolvendo os problemas. Eu já determinei para a empresa e a nossa fiscalização para quando concluímos os problemas dos buracos que existem lá, que são remendos profundos. Não sei se vocês viram que agora no final de semana fizemos um remendo profundo com cerca de 1 metro ou mais. Saiu nas redes sociais aí de 1 metro ou mais de profundidade. Então estamos realizando esses remendos profundos para depois de concluindo todos esses remendos, nós vamos fazer uma capa de concreto asfáltico de 5 centímetros para fazer uma selagem total em todo aquele desvio, para tentarmos resolver todos os problemas que existem e está existindo. A gente está numa fase de inverno, que quando a água penetra, estoura tudo. Então, estamos resolvendo os problemas. Eu acredito que em pouco tempo nós vamos resolver aquele problema. Estamos preocupados também, já que você se referiu ao viaduto lá de Água Fria, estamos preocupados também com outro desvio. Que o outro desvio, nós estamos pretendendo, daqui a no máximo um mês, nós interditarmos a outra faixa para abrirmos outro desvio. Tem um outra problema. Faixa do outro lado? Do outro lado. Sentido Cabedelo, Recife. Cabedelo, Bahia. Cabedelo, Bahia. Então, estamos preocupados também com o suporte daquele desvio. Nós estamos já fazendo alguns estudos para podermos avaliarmos como é que vai se comportar aquele desvio. Vai ser no girador. Esse outro desvio, doutor Armando, tem previsão para quando, mais ou menos? E ele vai ser onde? Vai ser ali no girador do SEAS, é isso? Você não tem aquela via marginal que passa por trás do correio? Sim. Pronto. Passa por ali. Só que temos uma alternativa de antes do correio, nós chegarmos novamente à BR. Estamos em negociação com a CEMOB, porque todo aquele complexo de obras, nós estamos uma parceria que o Governo do Estado, através do DR, a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT e a Prefeitura de João Pessoa, através da CEMOB. Estamos sempre fazendo reuniões quinzenais para avaliarmos os problemas que existem e darmos a solução. Então, é uma obra complicada, tá certo? O tráfego muito intenso, pesado, sim, porque tanto chega carga para o porto, como sai carga para o porto. Então,
a carga é muito pesada. Então, nós temos que ter o máximo cuidado de termos cuidado com aqueles desvios. Está havendo problema, mas estamos resolvendo. Os problemas que forem resolvendo, e conjuntamente em todas essas entidades que estão envolvidas, que eu acabei de falar, estamos fazendo reuniões quinzenais para avaliarmos os problemas e tentarmos as soluções. Ô doutor Armando, Juliana, que trafega muito pelaquela área, já que mora no Gás, ela chegou já inclusive a revelar nesse programa que até que esperava que o problema fosse maior. Eu queria invocar o seu testemunho, Juliana, porque como você passa muito por ali, como uma pessoa que está vivenciando o problema pode inclusive dar alguma dica, tem alguma coisa que pode dizer para o doutor Armando levar para Pois é, eu moro ali bem pertinho da sucata do Edinho, mais ou menos por ali, sabe? Entrando ali em direção ao Cajueiro, naquela via. Então, normalmente já havia congestionamento porque é a entrada da cidade, enfim, as pessoas saem do Gás, saem de Gramame, Valentina, passam todos por aquela região e já havia congestionamento. Eu imaginei que ia ficar muito mais caótico depois desse bloqueio, depois desse desvio. Obviamente, há sim uma lentidão um pouco maior, mas não tão maior como todo mundo esperava e alardeava e tinha medo. A gente tem aquele desconforto de, por exemplo, de quem vem de Bahia para entrar no Gás, para voltar ali pela lateral da sucata do Edinho, tem alguns contratempos também para eu sair em direção ao Cristo, porque eu saía por ali e já pegava o viaduto, mas, enfim, tudo contornável. Tem algumas questões pequenas que eu acho que o DR, eu não sei se em parceria com a prefeitura, que pode ser feito, por exemplo, o trânsito ali está muito intenso na frente da sucata do Edinho, e as pessoas que vão àquele supermercado precisam entrar na sucata, descer aquele buraco ali para caminhar pela calçada. E está muito perigoso para os pedestres que passam por ali. E aí, uma dúvida em relação ao prazo que foi apresentado pelo DR de 1 ano de interdição dessa via é apenas do lado direito. E aí, posteriormente, a gente vai ver vai ter um outro prazo do lado, né, de quem vem de Cabedelo para que seja feita a obra daquele lado. É assim mesmo, doutor Armando? Olha, o prazo para as duas interdições é 1 ano. É 1 ano. Já para as duas incluídas? Para as duas. Ah, coisa boa. A complicação está sendo uma discussão entre os Correios e o DENIT. Porque o DENIT, já tivemos algumas reuniões, o DENIT disse que os Correios invadiu a faixa de domínio do DENIT. Sim. E o Correio, numa reunião aqui em Norte, o Correio apresentou uma certidão que era propriedade do Correio. Isso está sendo ouvido. Na próxima segunda-feira teremos outras reuniões com todas essas entidades para a gente solucionar esse problema. Solicitamos o DR como intermediário, que não é proprietário da faixa de domínio nem da área do Correio, solicitamos ao Correio, na última reunião, que liberasse para a gente aquele muro do Correio, a gente tem que afastar para poder fazer a terceira faixa. Sim, é apenas uma, né? Para poder fazer o desvio, ter uma terceira faixa para o tráfego fluir com mais comodidade. Isso está sendo resolvido, segunda-feira está marcado. O nosso superintendente, Carlos Pereira, já marcou para segunda-feira uma nova reunião com todas essas entidades, com o DENIT, com o CEMOB, com o Correio, com todo mundo, para a gente avaliar esses problemas. Mas isso vamos resolver. Nessa próxima reunião de segunda-feira, eu acredito que vai ter um avanço nisso tudo. Agora, quanto às alternativas, Juliana, sempre as entrevistas que eu dou, eu digo sempre aos usuários, procurem outras rotas alternativas. Sim, sim. Procure outras rotas alternativas. Por exemplo, quem vem lá de Bahia, pode pegar ali pela Avenida Cruz das Armas. Certo. Pode pegar também pelo acesso oeste. Sim. Para pegar outras alternativas. Porque você pode até gastar um pouquinho mais de combustível. Mas você vai gastar mais combustível se você ficar naquele engarrafamento. Certo. E vai contribuir para que não tenha o engarrafamento. Quem que passar por ali e que vai para o Valentina, entra ali pelo Geisel. Certo. Entra pelo Geisel. Então, tem várias rotas alternativas que os usuários podem
fazer essas alternativas e escapar daquele desvio. Desse transtorno momentâneo, doutor Armando, porque a gente imagina quando aquela obra estiver pronta, como vai desafogar aquela região, Petrônio, para todos os lados. A gente vai deixar de verificar aquela situação complicada, por exemplo, no entorno do viaduto do Cristo Redentor, quando aquela obra estiver finalizada. Porque quem vem da Ranieri Mazzilli vai pegar direto para ir para o Valentina, para ir para o Gás, não vai precisar vir mais para cá. Ou seja, é o que a gente fala que não se faz omelete sem quebrar os ovos. E ratificando o que falou o doutor Armando agora, essa questão das rotas alternativas, uma rota muito bacana é de quem vem. Quem está chegando aqui em João Pessoa, vem dali da via da BR-101, ao invés de seguir para passar ali na frente dos atacadões e tal, pegar o viaduto das Três Lagoas, entra ali para pegar a perimetral. Exatamente, eu esqueci de falar da perimetral. A perimetral é uma alternativa excelente. Já chega no Gás, já acessa o Valentina rapidinho, é muito boa pista. Muito bem lembrado, Juliana. Quem vai para as praias, pega a perimetral. Sim. Pega a perimetral, que no instante chega lá para a área das praias. Então tem várias alternativas, Petrônio, que os usuários podem, e eles já estão se acostumando, que quando a gente faz uma interdição dessa dentro de uma cidade, o impacto, o novo é muito traumático, mas depois a pessoa começa a se acostumar. Então, os usuários já estão começando a se acostumar e pegando outras alternativas. Agora, é preciso, e todas as entrevistas que eu dou, a comunicação do DR já está alertada para isso, para também divulgar exatamente as outras alternativas, e a CEMOB também. Segunda-feira, na reunião, eu vou bater na mesma tecla e dizer, olha, nós temos que divulgar outras alternativas. A gente tem que falar sobre Três Ruas, HU Altiplano, mas eu vou pedir licença, doutor Armando, porque um ouvinte, doutor Armando, fez uma reclamação nesse programa sobre o CHM, Complexo Hospitalar de Mangabeira, o ouvinte Luciano. E prontamente o diretor do CHM, o Trauminha, muita gente conhece como Trauminha, doutor Alexandre César, fez questão de mandar um áudio aqui para o programa para responder ao ouvinte Luciano, e em respeito não só a Luciano, mas aos ouvintes do F5. Vou pedir licença ao doutor Armando, Coxinha, para liberar aqui, viu, Coxinha, no 8809-8989, um áudio que o doutor Alexandre, o diretor do CHM, mandou aqui para a gente, Coxa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Coxinha. Só respondendo o paciente que falou que já está com 40 dias com duplo J, entenda, nós recebemos toda a demanda da primeira macro com pacientes com cálculo renal que necessitam de duplo J, certo? E aí a demanda é alta, a gente faz de 5 a 6 cirurgias por dia, dentre elas algumas de urgência e emergência. Quando o paciente coloca o duplo J, e aí o cálculo dele vai ser expelido, a pedra no rim dele vai sair pelo duplo J, certo? Ele tem até 3 meses para retirar esse catéter duplo J. Como nós somos o único hospital que faz isso, público, em João Pessoa, e recebemos todos os pacientes da primeira macro, não só de João Pessoa, recebemos de Guarabira, recebemos de Sapé, recebemos de Mari, recebemos de Pedra de Fogo, então, de Ailandra, então, enfim, são vários pacientes e a gente tem que aguardar o agendamento. Então, esse paciente pode ficar até 3 meses, até 90 dias. Ele ainda está dentro do prazo e vai ter sua cirurgia marcada. Agora, tem que entender, certo, que a gente tem que também atender as pessoas que precisam, que podem até perder o rim. E a gente tem uma fila imensa, né, aí de pessoas que sempre procuram o hospital, e a gente atende a todos. E não deixamos ninguém esperar. Tratamos todo mundo de forma acolhedora, eficiente e humana. É isso que a gente faz. Só pedir para o ouvinte, o paciente aí que é nosso, certo, tem um pouquinho mais de paciência, que ele vai ser chamado para retirar do duplo J. Doutor Alexandre, obrigado. Bacana assim, né, Pepa? Ouvinte reclama, pede... Bate pronto. Bate pronto. Pepa, retomemos a conversa com o doutor Armando, Pepa. Eu falava aqui, Fábio, e o doutor Armando já estava respondendo, que, no meu ver, essa não é a grande obra que vai causar transtorno em João Pessoa, pelo menos do meu ponto de vista de leigo. Doutor Armando, me corrija aí se eu estiver errado.
Mas o viaduto do bairro das Indústrias, o arco metropolitano, que vai desafogar o trânsito e muito nesse trecho aqui da zona metropolitana, essa sim, doutor Armando, deve ser uma obra mais gigantesca do que essa que está em curso, que é o viaduto aqui do Cristo, ligando a Água Fria, e é uma obra que deve consumir mais tempo do DR e do governo do Estado. Olha, o Arco Metropolitano é uma obra emblemática para o governo de João Azevedo. É uma obra de 210 milhões, tá certo? É uma obra que vai marcar o governo do governador João Azevedo. Me perdoe, só para tirar, que o saiba captar a noção do empreendimento. O viaduto aqui é de quanto? Aqui de Água Fria. Tem que consultar aqui os papéis, são muitos números, viu, Petrônio? Olha, deixa eu dizer você. Deixa eu só dizer você, porque a gente bater na cabeça todos esses valores é difícil. Porque, olha, em obras, deixa eu fazer um resumo aqui de obras do governo do Estado em execução. Em execução. Só em pavimentação de rodovias, nós temos 63 contratos. Em travessias urbanas, são 17 lotes, são 198 cidades. Em obras de manutenção, temos 24 contratos. Então, para eu ter na cabeça todos esses valores, você tem que me entender que eu não tenho tudo na cabeça. É por isso que eu tenho tudo aqui anotado, tá certo? Você me perguntou sobre o viaduto de Oitizeiro. Não, o atual, né? O atual que está sendo feito. O atual. É um montante, esse de Água Fria. É um montante muito expressivo. Que o Metropolitano, 210 milhões, meu irmão, é um investimento. O Metropolitano, 210 milhões, é o que está orçado para licitação. Está em licitação. No próximo dia 26, se eu não me engano, vai ser a abertura dos envelopes. É uma obra emblemática, vai ser uma das maiores obras do governador. Que ela começa, doutor Armando, ela começa ali nas imediações, bem antes do aeroporto Cacho Pinto, pela BR, obviamente. Ela entra ali na entrada da Indaiá. Entra ali na Indaiá. Bem antes do aeroporto, mineral, né? Da Indaiá. Entra ali na entrada da Indaiá e vai sair um pouco antes da entrada do Conde. Ô, doutor Armando, em relação a essa obra lá do bairro das Indústrias, houve um embargo ali em relação àquela obra ligando Bahia, Santa Rita. Como é que está aquilo? Já foi resolvido? Não, olha, ontem teve uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente, com todo o pessoal do meio ambiente, para tentar resolver o problema. Houve um problema lá. O pessoal do meio ambiente é um pessoal muito radical. Eu acho que deve ser. Eu até concordo que deve ser. Agora, quando a gente estava começando a fazer um bueiro, aí nós derrubamos uma árvore. Aí chegou uma pessoa lá e fez a denúncia e chegou até a polícia. Prenderam até o engenheiro da obra e a engenheira da obra, que você sabe disso, né? E foi um constrangimento danado e foi um embargo, mas isso está sendo resolvido. Está sendo resolvido. Vai ser uma obra importante. Sim, demais. Vai ser uma obra importante que vai desafogar também aquele tráfego todo dali de Bahia, né? Bahia, das Três Lagoas. Mas respondendo ainda uma pergunta anterior que Petrônio fez, sobre se estão trabalhando lá no viaduto de Água Fria. Estão trabalhando. É porque os ouvintes ligam muito para cá perguntando, né? Estão trabalhando. Se você passar e olhar no desvio, ao lado esquerdo, estão cravando as estacas. Certo. Tem um buraco lá, se você olhar para o lado esquerdo, estão cravando as estacas. É uma obra complicada, porque o tráfego é intenso, tá certo? A gente tem que interditar a BR, mais na frente, daqui a um mês, vamos interditar a outra faixa. Vai complicar ainda mais. Mas voltando para o metropolitano, o arco metropolitano. O arco metropolitano. É uma obra emblemática, de 210 milhões. Vai ter problema, que nós vamos ter problema ambiental? Vamos.
mas está sendo resolvido. A reunião de ontem com a Secretaria de Meio Ambiente, com todo o pessoal do meio ambiente do DR, já está tratando disso, porque é uma obra de... Eu acho que é a maior obra do governo do João Azevedo, até o momento. É a maior obra do governo do João Azevedo, uma obra emblemática de mais de 210 milhões. Vem empresa do Brasil inteiro para participar dessa licitação. Porque não é todo estado, fora São Paulo, eu acho que fora São Paulo, só a Paraíba tem uma obra no valor desse vulto. E é uma obra que vai desafogar o trânsito daqui de João Pessoa. Da região metropolitana, né? De um modo região geral. Metropolitana. E outra, Petrônio, é que vai promover o desenvolvimento até aquela área. Santa Rita vai bombar. Santa Rita, Bahia. Santa Rita, Bahia vai bombar até o arco metropolitano. Vai crescer para lá. Porque por onde é que o João Pessoa tem que crescer hoje? Só cresce para aquela região. Só cresce para aquela região, para o interior. Doutor Armando, são 13h56. Coxinha me lembra aqui que a gente só tem mais 3 minutos de programa. Queria que o senhor fizesse rapidamente, utilizasse o seu poder de síntese para dar um F5, uma atualização em relação à obra do viaduto ligando as 3 ruas e aquela do HU ao altiplano. A gente tem prazo para a entrega dessas obras? Olha, as 3 ruas, a ponte das 3 ruas, o prefeito com o governador teve há uns 15 dias atrás uma visita lá e o governador disse: quando é que vamos terminar essa obra? Eu digo: em agosto. Ele disse: dá para terminar no dia 5 de agosto? Não dá. Não dá pelo seguinte, porque o concreto tem uma cura. A obra está avançadíssima, mas em agosto o governador vai inaugurar aquela obra. As 3 ruas não. As 3 ruas é uma obra maior, a prefeitura que está tomando conta, né? Mas a ponte vai ser inaugurada em agosto. A obra do altiplano para o hospital vai ser demorada. Eu acho que lá para dezembro a gente dá para inaugurar. Mas dá para sair esse ano ainda? Dá para sair esse ano. Vamos firmar um compromisso para o senhor voltar aqui novamente nos próximos dias para a gente dar um F5 no interior do estado. Como é que estão as obras do governo do estado no interior? Fábio, eu estou à disposição de vocês. Quando vocês me convidarem, eu estarei aqui novamente. É uma satisfação imensa. Você é uma pessoa que eu admiro muito, vocês todos aqui. O programa eu ouço, quando possível eu ouço, quando não estou viajando eu ouço. A gente já se encontrou algumas poucas vezes, por aí pelos orçamentos democráticos. Vai começar agora. Vai começar agora. Vai começar agora e vai ser uma maratona, né? Porque nos primeiros dias vai ser quinta, sexta e sábado. É verdade. Né? Rodar a Paraíba de ponta a ponta. Rodar a Paraíba de ponta a ponta. Eu até estava dizendo para Carlos Pereira hoje, vou entregar um mapa a Júnior Carué, porque ele bota um negócio tudo desencontrado. Tudo desencontrado. Doutor Armando, obrigado. Vai voltar aqui, viu, Ju? Combinar com a assessoria do DR para doutor Armando voltar aqui novamente. Agradecer ao meu amigo João Vanderlei, flamenguista, vibrando muito com a vitória do Mengão. Esse seu Botafogo tem jeito não, rapaz. Ganha fora e empate em casa, João. Doutor Armando, obrigado, viu? Eu estou sempre à disposição, Fábio. E Juliana, prazer em conhecê-la. Bom demais. Prazer, muito obrigada, viu, doutor Armando? Muitos esclarecimentos importantes aqui para a população. Estou sempre à disposição. 3h59, vai falar porque final se que fica. Se for falar pelas obras todas, eu vou É muita coisa. Vamos trazer outra vez. Tem aqui um calhamaço de papel, viu, que o doutor Armando trouxe, porque tem muita coisa, muito número. O Petrônio perguntou o valor da obra. Eu digo: Petrônio, olha o tanto de obra, o tanto de coisa que tem aqui na mão. Agora vamos embora que amanhã tem sorteio, viu? Um cheiro. Até amanhã, meu povo. Pepa, para falar final que fica. Conversei com uma figura de proa do PL lá em Campina Grande e a figura de proa disse: o candidato do PL a prefeito de João Pessoa no próximo ano não é Nilvan. Muito bem, 14 horas, não desliga seu rádio, não troca de sintonia. Vem muita busca boa aqui na Pop com Rafael Bambam, que já chegou por aqui. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com o Heron Cid, o Alisson Bezerra e equipe com Hora H. E amanhã às 6 da matina, o trio Parada Dura.
Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. PixBet apresenta